Alô, cilhudas! Caramba, gente, quanto tempo que eu não faço isso. Estou passando rapidinho aqui no começo desse vídeo só para fazer uma introdução bem rápida, explicar algumas coisas sobre essa manutenção babadeira que eu fiz. A técnica utilizada foi o efeito molhado, que é basicamente feito com a criação de spikes. O que são os spikes? Eles são feitos com fios de volume russo, só que juntos. Ao invés de você pegar e abrir o fan, você pega eles juntinhos, de 3 a 4, 5 fios, e cola eles juntinhos, parece até um fio a fio, mas o efeito dele fica totalmente diferente. Enfim, bora pra parte prática. Então vamos lá mostrar pra vocês como que eu faço. Esses fios são da espessura 0.07 da marca Decemars. Você precisa de uma pinça bem precisa na ponta. Eu estou utilizando também, estou testando, na verdade, essa daqui da Decemars. Esses são os números dela. E eu vou mostrar duas formas que vocês podem fazer. Eu gosto de vir aqui separando com a ponta da pinça. E assim, eu não sou de ficar contando não, tá? Tipo, exatamente 3 fios, exatamente 4 fios. Não precisa disso. Você vai mais no olhômetro mesmo. Por exemplo, eu vou pegar esse tantinho aqui. Segurou, puxou. Tá vendo que ele veio meio aberto? A gente molha na colinha. E olha só como ele já se juntou. Se eles não juntar, se vocês usarem essa florzinha aqui, ó. Se fazer assim, eles vão juntar, se eles não juntarem de primeira. E olha só que gracinha esse spike. Isso daqui é basicamente um fio de volume russo, só que sem montar o fan. Vamos lá de novo, vamos pegar um fio menor, vamos pegar o 9. Às vezes eles ficam até separadinhos, olha só. Já tá praticamente pronto, ó. Separa com a ponta da pinça, segura bem forte aqui pro meio e puxa pra frente, ó. Também veio separado. Vamos lá. Aqui, pra vocês verem. Molhou, tá pronto, ó. Gente, super fácil, olha que lindo. Outra forma que gostam de ensinar é você passar um primer ou até um finalizador. Você pega, passa na pontinha aqui do microbrush, molha só um pouquinho e aí você passa aqui na ponta do chicote. Peguei aqui uma escovinha, ó. Aí dá pra você dar uma penteadinha e eles ficam já, ó, com os spikes mais formados. Assim, eu não sou muito de fazer isso porque alguns ficam muito mais grossos do que outros. Mas se você tiver com dificuldade de fazer com ele seco, dá pra fazer dessa forma. E olha só que gracinha. E como é na ponta, também não é uma coisa que vai interferir na durabilidade do seu procedimento. Então, pra fazer essa técnica, é basicamente esse o jeito. Então, bora lá começar essa manutenção. Então, vamos começar essa manutenção que podemos ver que claramente está precisando. Atualmente, estou utilizando a espuma da Cherry. Primeiro eu coloco ela no papel e depois eu transfiro para o olho da cliente. Devemos lavar e repassar muito bem toda essa espuma para não ter perigo de interferir na durabilidade da extensão. A gente precisa dos cílios totalmente limpos e secos. Eu não estou entrando muito em detalhes sobre a preparação antes da aplicação da extensão, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Hora de colar o gel pad, e reparem que eu colo ele próximo à linha d'água, mas não em cima ou dentro dela, porque isso gera muito incômodo. E também sempre venho arrumando ele após ela fechar os olhos. E somente após a colagem do gel pad que eu faço a remoção mecânica dos fios crescidos para não ter perigo de eu encostar as pinças na pele da cliente e acabar machucando. E podemos ver claramente a diferença do fio que precisa ser removido do restante dos outros fios, porque ele está mais da metade crescido, ele se destaca no meio das outras extensões. Eu gosto de fazer a remoção segurando o fio natural com a pinça de precisão e com a pinça de isolamento eu meio que puxo ele para cima, arrasto ele e eles saem com facilidade.
Vocês devem segurar com firmeza o cílio natural da cliente para justamente ele não ser puxado junto com a extensão que queremos arrancar e acabar gerando incômodo para a cliente. Depois de remover todos os fios crescidos, chegou a hora de potencializar o nosso isolamento. Reparem como eu gosto de colocar os fios e a pálpebra da minha cliente para cima para facilitar a minha visão na hora de isolar. Aqui vocês conseguem ver bem como a fita é colada abaixo da linha d'água, nunca nela, porque isso realmente gera muito incômodo. E olha só como facilitou a visão. Aqui eu estou utilizando o Lash Fix da Miriam Mota para alcalinizar os fios e preparar eles para receber melhor a cola da extensão. E também é hora de fazer o mapeamento, eu estou utilizando uma caneta comum. Gosto de marcar o início e o final do olho e depois ir desenvolvendo o mapeamento. Eu fiz um mapeamento mais engatinhado porque o olho dela combina com ele. Logo também vou fazer um vídeo mais detalhado sobre formatos de olhos e mapeamento para vocês, então eu não vou entrar muito em detalhes. Mas basicamente é um mapeamento mais engatinhado do 8 ao 12. Agora sim chegou a hora do que interessa, que é a aplicação dos nossos cílios. Eu achei muito interessante trazer para vocês como que é feita uma manutenção real aqui, porque eu acho muito difícil achar esse tipo de conteúdo na internet, e eu lembro que no meu início era uma das minhas maiores dúvidas, como que era feita a manutenção, como que os cílios chegavam aqui pra gente, porque a maioria dos conteúdos que temos é aplicação de cílios e não manutenção. E realmente não há muita diferença entre uma manutenção e uma aplicação total de cílios. Eu creio que a maior diferença de todas seja os fios crescidos, né? Realmente a gente tem que fazer uma técnica que é a remoção mecânica, como eu mostrei no início ali pra vocês. Segura muito bem firme o cílio natural. Com a pinça de precisão e com a outra nós fazemos a remoção do cílio sintético. Algo que devemos prestar muita atenção também é a questão da higienização da cliente. Como que vem aquele cílio para nós, se ela está higienizando corretamente na casa dela, se ela está vindo com excesso de maquiagem, excesso de sujeira. Se vocês perceberem qualquer sujidade ali nos cílios da sua cliente antes de fazer a manutenção, é muito importante conversar com ela, tá? Explicar para ela o jeito certo de lavar, falar, ó, eu estou vendo aqui que está tendo acúmulo de sujeira, isso não é certo, atrapalha na manutenção, pode ter riscos para a saúde ocular sua. Então é muito importante vocês observarem isso nas manutenções também. Mas de resto é basicamente o mesmo passo a passo, devemos higienizar sempre com uma espuma própria, repassar bastante, deixar os cílios secos, fazer o isolamento correto. Aí o que muda, né? Fazer a remoção mecânica, e depois da remoção mecânica também devemos passar, né, o primer, o Lash Fix, o que você preferir usar, e começar a aplicação normalmente. Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque é muito satisfatório ver ou manutenção ou aplicação de cílios. Eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. E outra que sempre tem uma dica diferente da outra, nenhum procedimento é igual ao outro, temos fios totalmente diferentes, há clientes com fios grossos, há clientes com fios finos, então eu acho muito interessante trazer diferentes tipos de óleos e procedimentos aqui para vocês. Essa minha cliente, por exemplo, ela possui os fios super mega loiros. Alguns são mais grossos, outros são mais finos, e isso é da genética dela mesmo. Para uma pessoa iniciante, talvez ele seja um pouco mais difícil de fazer do que os outros cílios, por conta dele ser realmente muito mais clarinho. Então, sempre invista em boas fontes de iluminação, porque realmente, se você não tiver uma luz boa, esse cílio aí você definitivamente não vai conseguir enxergar. Uma coisa que eu gosto de frisar muito aqui para vocês nos vídeos de procedimento que eu trago é para vocês repararem bastante no movimento das minhas pinças ao longo do isolamento que eu faço. Há momentos em que fica mais fácil eu isolar com as pinças mais retas, há momentos em que eu isolo ainda mais com a pinça de precisão, que no caso seria a pinça dourada, do que a própria pinça prata de isolamento. Há certos momentos em que eu gosto de levantar os cílios da cliente com a pinça de precisão, porque facilita demais a visão. Se você usar as duas pinças, você consegue um isolamento muito mais rápido. E como vocês podem perceber também, eu não utilizo a técnica de isolamento em camadas. Eu fui acostumada desde o começo da minha carreira a trabalhar normal, sem as camadas. E eu consigo fazer um procedimento muito rápido. Eu levo em média de 1 hora a 1h10, tanto para aplicação quanto para manutenção.
E eu gosto de mostrar e falar isso para vocês não ficarem presas a um pensamento de que você só vai conseguir fazer um procedimento bonito ou um procedimento muito rápido, como uma aplicação em 1 hora, só se vocês usarem determinada técnica. Às vezes você só não se adaptou e é isso, tá tudo bem. Eu também não me adaptei muito na técnica de isolamento em camadas, pra ser bem sincera, mas é uma coisa que eu pretendo sim treinar, até porque eu acho interessante trazer pra vocês e ensinar vocês, porque pode facilitar a vida, e facilita, na verdade, a vida de muitas pessoas por aí. Mas fiquem cientes de que vocês não precisam fazer isolamento em camadas para serem super rápidas. Olha que legal, observem nesse take como eu utilizo a pinça de precisão para me ajudar no isolamento. Gente, eu acho isso incrível e realmente facilita muito a vida. E antes que vocês me perguntem, a pinça de precisão que eu estou utilizando, eu mostrei no início do vídeo, que é a da DC Mars, com aqueles vários números, e a de isolamento é a da Nagaraku N03. São pinças ótimas e super em conta no mercado. Outra coisa, não tenham medo de encostar na cliente de vocês, tá? Eu utilizo sempre o dedo mindinho para conseguir apoiar melhor a minha mão de precisão. Tá? Acho que dá pra ver ali no cantinho que eu estou utilizando ali meu dedo mindinho, eu apoio perto do nariz, perto da sobrancelha. Não tenham medo de encostar na cliente de vocês. O que vocês não podem é pressionar com força. Aqui eu até ampliei a imagem para vocês observarem como um fio natural estava entrelaçado no outro e eu somente consegui realizar o isolamento correto utilizando as duas pinças. Com a pinça de isolamento, eu consegui segurar aquele fiozinho maior para assim, então, com a pinça de precisão, conseguir jogar os fiozinhos para os lados e fazer o isolamento correto. E essa é basicamente mais uma prova para vocês de que é muito melhor você utilizarem as duas pinças para fazer o isolamento ao invés de somente uma. Aqui eu estava dando uma conferida nos cílios e notei que havia um fio sintético colado em 2 fios naturais. Então eu logo já fui separar os dois. E isso, gente, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Geralmente acontece quando a nossa cola está um pouquinho mais lenta do que nós. Então, é de extrema importância irmos conferindo ao longo do procedimento ou reservar um tempo no final da aplicação para conferir se há algum fio grudado no outro e, se houver, já fazer a remoção imediata. Agora, falando um pouquinho em relação à densidade do efeito molhado, eu acho que ele fica mais bonito quando a gente usa um pouco menos de fios, como eu havia falado para vocês, entre 3, 4, 5 fios, mas vocês podem sim utilizar 6, 7, 8 fios, depende aí do gosto da sua cliente e também da estrutura do cílio natural dela, tá? Não adianta a cliente ter um cílio fino e frágil e você utilizar um cílio muito pesado. Mas eu particularmente prefiro e também recomendo vocês utilizarem de 3 a 5 fios mesmo, que aí fica mais ou menos nesse mesmo efeito que eu vou mostrar já já para vocês. Aqui já estou finalizando a minha manutenção e, obviamente, passei conferindo fio por fio para ter certeza de que não teria nenhum cílio grudado no outro. E se estiver, como aconteceu aí, eu já pego e desgrudo eles. Por isso, também é legal reservar pelo menos uns 5 a 7 minutos no final do procedimento só para você passar conferindo nos 2 olhos. Penteio bem para ter certeza de que não teria nenhum fio enroscado ou que eles iriam cair e também venho conferindo para ver se não tem nenhum fio grudado ou no gel pad ou se escapou algum fiozinho de baixo e eles estão grudados. Hora de finalizar as extensões. Eu estou gostando muito de utilizar o Lash Finish da Miriam Motta. Eu passo ele só na base das extensões, que é onde a cola teve contato. E ele ajuda a acelerar a cura das extensões. Em seguida eu venho removendo as fitas e o gel pad. E tomem cuidado nessa hora, vão devagarzinho, vão segurando as fitas ali, o gel pad, para não ter perigo de arrancar nenhum cílio debaixo da sua cliente. E meus amores, esse é o resultado dessa manutenção maravilhosa. Ao mesmo tempo em que ele proporciona um efeito natural para o olhar, ele dá um super mega destaque. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar ali nos comentários que estarei respondendo. Um beijo e até a próxima!